18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6h01. Boa noite para você que está em 100,7 na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais um programa, hein? Mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, hein? Final de semana, finalizando uma semana. E dia 1º de outubro de 2021, Cid Soares, já estamos aí em outubro, hein? Iniciando mais um mês. Feliz outubro, Cidão. Começa esse fim de semana aí com uma noite pela cara, né? Chuvosa, friazinha. Vai ser um final de semana interessante aí. Vamos ver. Sextou, então. Vambora. 6h01, boa noite. 18 horas. Vamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas, sexta-feira, 1º de outubro de 2021. Notícia e informação, os destaques do dia para você aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, e a denúncia aqui do 18 horas de que falta médico especialistas da Fundação de Controle e Oncologia do Estado, a FCCOM, agora será alvo de investigação do Ministério Público de Contas do Amazonas. O procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça abriu o procedimento preparatório para apurar eventual responsabilidade de agentes da Secretaria de Saúde do Amazonas e da FCCOM pela falta de assistência adequada a pacientes. Prestem atenção nessa informação. São apenas 6 médicos para atender todos os pacientes da FCCOM, o que gera longa espera por um atendimento. Isso mesmo, são apenas 6 profissionais oncologistas para ministrar sessões de quimioterapia a cerca de 2.000 pacientes. Olha, a decisão de fiscalizar foi publicada no Diário Oficial do Tribunal de Contas do Estado desta quinta-feira. O procurador considerou insuficiência de informações e esclarecimento do diretor-presidente da FCCOM, que é o Gerson Mourão, e também do diretor técnico da Fundação, o Marcos Cruz Rocha. Novas reuniões serão marcadas para apurar eventual responsabilidade dos diretores da Fundação e também da Secretaria de Saúde do Estado. Carlão, é que os diretores não negam as evidências de que a Fundação do Câncer apresenta alta demanda reprimida no regime de oferta de tratamentos por motivo de falta de profissionais especialistas e de outras limitações operacionais e estruturais da Fundação. E assim nós vamos conferir agora mais detalhes sobre essa investigação do Ministério Público de Contas na reportagem. Vamos com Odineia Araújo. Hoje começa a campanha do Outubro Rosa, quando entidades ligadas à luta contra o câncer se mobilizam em ações para chamar a atenção da sociedade para a doença. Em 2020, o Amazonas registrou 710 novos casos de câncer de pele, mais 700 novos casos de câncer de colo uterino, além de 480 novos casos de câncer de mama entre as mulheres. Já entre os homens, os tipos de câncer mais diagnosticados em 2020 foram de próstata, no caso, 480, de pele, 380 e câncer de estômago, 260 novos casos. E olha que no ano passado teve uma redução no diagnóstico de novos casos por conta da falta de atendimento devido à pandemia, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer. A questão é que a cada novo caso registrado, aumenta a fila e o tempo de espera para o tratamento, apesar de o Amazonas ter hospital de referência no tratamento da doença, no caso, a Fundação SECOM. Acontece que o Hospital SECOM só tem 6 médicos para cuidar da quimioterapia de 2.000 pacientes, de acordo com denúncia enviada ao Ministério Público do Amazonas. O procurador do Ministério Público de Contas do Estado, Rui Marcelo Alencar de Mendonça, abriu investigação para apurar eventual responsabilidade de agentes da Secretaria de Saúde do Amazonas e Fundação SECOM pela falta de assistência adequada aos pacientes. As queixas recebidas pelo Ministério Público são de elevado tempo de espera para iniciar o tratamento oncológico, justamente porque existem apenas 6 profissionais para administrar as sessões da quimioterapia aos 2.000 pacientes. O procurador de contas considerou insuficientes as informações do diretor-presidente da Fundação, Gerson Mourão, e do diretor técnico Marcos Cruz Rocha e pede mais informações dos dirigentes da SES. De acordo com o procurador Rui Marcelo
Marcelo Mendonça, os diretores não negaram as evidências iniciais no sentido de que a Fundação SECOM apresenta alta demanda reprimida na oferta de tratamentos por motivo de insuficiência de profissionais especialistas e de outras limitações operacionais e estruturais da Fundação Hospitalar. Na portaria, o procurador considera que a falta e a deficiência de assistência adequada aos pacientes oncológicos da Fundação SECOM podem caracterizar, em tese, episódio de má gestão e menosprezo aos princípios constitucionais de direito fundamental à saúde. O 18 Horas tentou ouvir algumas entidades que trabalham com pacientes de câncer, como a LAC, por exemplo, a Liga Amazonense de Combate ao Câncer, para saber quais são os reflexos sofridos pelos pacientes devido à escassez de médicos no SECOM, mas por serem parceiros da Fundação, eles preferiram não falar. Já a diretora do Instituto Mãos que Criam Artes, uma entidade que luta no combate ao câncer entre as mulheres, Aurinete Alves, confirma o precário atendimento na Fundação SECOM e afirma que a escassez de médicos compromete o tratamento dos pacientes. É muito difícil mesmo a nossa condição de paciente quando precisamos dos médicos, poucos atenderem. Hoje na Fundação SECOM tem apenas 10 médicos para atender para mais de 1.000 a 1.500 pacientes, principalmente na quimioterapia, na radioterapia. É muito difícil para a gente que faz esse tratamento na Fundação SECOM. Às vezes nós levamos para mais de 120 dias para ter resultado de uma biópsia, porque temos que fazer particular muitas vezes. Por meio de nota, a Fundação SECOM não negou a existência de apenas 6 médicos para administrar a quimioterapia em 2.000 pacientes e informou que tem, junto ao governo do estado, empreendido esforços para aumentar a oferta de atendimento em oncologia clínica. Ainda segundo a nota, em outubro do ano passado, um convênio assinado com o Corpo de Bombeiros resultou na cessão de 12 médicos oncologistas clínicos para o SECOM e que a Fundação está em trâmites junto à Secretaria de Saúde para outras alternativas para ampliar o atendimento. Ainda conforme a nota, o Hospital SECOM tem apenas 9 médicos oncologistas que prestam atendimento de segunda a sexta-feira, oferecendo consultas de alta complexidade a pacientes oncológicos de todo o Amazonas e de estados vizinhos. Na nota, o Hospital do Câncer do Amazonas explica que a especialidade é escassa em todo o país e que levantamento do Conselho Federal de Medicina do ano passado apontou que no Amazonas, 38 médicos possuem titulação em oncologia clínica, mas isso não significa que todos atuem na área. Em todo o Brasil, são apenas 4.061 oncologistas clínicos. Odneia Araújo para o 18 Horas. Pois é, essa situação de ter apenas 6 médicos para atender mais de 2.000 pacientes oncológicos, né, que precisam passar por quimioterapia, é mais que um absurdo. É um descaso do governo Wilson Lima na saúde. Isso é desumano, é cruel fazer pessoas que estão com uma doença grave e crônica, como o câncer, ficarem na fila de espera e abreviando a vida dessas pessoas. Cid Soares, não é só desumano, né, cara? É realmente extremamente muito cruel. É criminoso deixar, sim, cerca de 2.000 pacientes em situação grave sob os cuidados aí de apenas 6 médicos especialistas. Certamente, esses pacientes não terão aí o atendimento adequado e terão, sim, um quadro de saúde agravado. Tudo por culpa de um governo que não está valorizando aí os profissionais, atrasa os salários. E não dá, né? Realmente nenhum valor, né? O sofrimento, né? A vida dessas pessoas é complicado. É uma situação realmente bastante delicada aí. É verdade. Olha, e para falar mais sobre esse assunto tão delicado, que é a falta de médicos na Fundação SECOM, vamos entrevistar agora aqui no programa 18 Horas o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, Mário Viana. Boa noite, presidente. Então, o senhor nos ouve? Estou ouvindo bem, Carlão. Boa. Tudo certinho, né? Então, por que afinal falta médicos, não só no SECOM, né? Mas em praticamente todas as unidades de saúde do estado? Eu acho que é uma questão, mais uma vez, de planejamento e de decisão política, né? De que a saúde pública deve ser um setor prioritário, né? E não parece ser essa a prioridade do governo Wilson Lima, como também de outros que o antecederam. Como o senhor está classificando esse fato da Fundação ter apenas 6 médicos?
Como o senhor entende isso? Apenas 6 médicos para atender cerca de 2.000 pacientes oncológicos que necessitam de quimioterapia. Então, eu entendo exatamente como falta de planejamento, né? E a saúde nunca foi prioridade, não só do governo Wilson Lima, mas da maioria dos governos que o antecederam, né? Na verdade, também tem que ser dito que o oncologista clínico é uma especialidade relativamente rara, né? São poucos profissionais que nós temos no Brasil, mas tudo depende realmente da vontade política, como eu disse inicialmente. Então, pagar, por exemplo, um bom salário para o médico oncologista pela sua super qualificação que ele precisa ter, no mínimo 4, 5 anos de especialização, né? Além dos 6 anos de formação médica. E talvez muitos desses colegas que trabalham no SECOM não trabalham com carga horária plena. Eles não têm um contrato de exclusividade ou de relação de trabalho integral, né? Tipo 8 horas por dia, em que essa presença deles lá, se eles fossem remunerados para isso, poderia diminuir muito a situação que hoje vive o SECOM, com certeza. Doutor Mário, uma pergunta. Quais são os problemas que o senhor já identifica com essa falta de médicos e principalmente com esse número de pacientes tão grande? Bom, a falta de médicos já é uma situação, vamos dizer assim, crônica, né? Na maioria... Não, mas eu digo em relação aos pacientes. Isso tem trazido que tipo de problema, não só para os pacientes, mas também para os médicos? Já identifica algum tipo de problema para eles? Para a saúde dos próprios pacientes? O problema realmente é a qualidade do atendimento. Né? Uhum. Ou a própria demora no atendimento. Certo. Eu, quase todos os dias, a minha relação com o diretor-presidente do SECOM é muito boa. E com muita frequência eu tenho que pedir a ele que ele consiga abrir uma vaga para um atendimento de um paciente, por exemplo, com um diagnóstico feito de um câncer de colo intestinal e que precisa se submeter ou a uma cirurgia ou a um exame de colonoscopia, entendeu? Uhum. E a fila é 6 meses, 8 meses. E o câncer é uma doença que não espera, né? Ele precisa ser rapidamente diagnosticado, o mais precocemente, e ser tratado o mais rapidamente também possível, para que a chance de sobrevida do paciente seja realmente grande, né? Fora isso, realmente, normalmente esse paciente acaba indo a óbito e nós temos centenas de exemplos aqui no Amazonas de pacientes que morrem realmente na fila do tratamento oncológico. Doutor Mário, o senhor me permita uma pergunta que eu sou completamente ignorante nessa situação, mas não seria possível nesse caso, já num caso já extremo, pedir ajuda de outros colegas de outro estado, por exemplo, para vir aqui ajudar nessa questão? Olha, não é uma ideia absurda, né? E nem que deva ser descartada. Uhum. Eu acho que diante de um problema desse que vocês estão levantando e que eu tenho também mais ou menos notícia, uma outra área, além do problema do oncologista clínico, nós temos o problema dos colegas que são especializados em radioterapia. Certo. Se eu não me engano, o SECOM tem somente 2 ou 3 colegas especializados nessa área, que são aqueles colegas que conduzem a irradiação de um determinado tumor, né? E que, enfim, o tratamento de radioterapia, que é feito às vezes em paralelo com a quimioterapia, que é o oncologista clínico que conduz, né? Então, essa deficiência também, com certeza, traz prejuízos gravíssimos, né?
E aí a gente volta ao início da nossa conversa. É planejamento e vontade política de resolver o problema, né? Por exemplo, se oferecer um salário atraente, com certeza teremos aqui no Amazonas vários radioterapeutas, oncologistas clínicos querendo trabalhar e dar sua contribuição para a saúde pública ter um atendimento melhor, né, a esses doentes dessa doença tão grave que é o câncer. Ok, doutor, agora uma pergunta. Nós temos profissionais nessas áreas aqui, nessa área aqui do tratamento oncológico suficientes, caso o governo resolva contratar esses profissionais aí, nessas várias áreas da oncologia. Nós temos profissionais no mercado disponível para atender essa demanda a contento ou teremos que formar mais profissionais? Olha, o SECOM já faz esse trabalho. Existe uma residência de oncologia cirúrgica, né? Eu não tenho certeza. Não, tem também da oncologia clínica. Mas eu não sei de certeza quantos profissionais são formados ano a ano, né? Então, talvez seja o momento do governo do estado, né, juntamente com a Universidade Federal do Amazonas e a própria UEA, e as demais universidades privadas também, que têm faculdade de medicina, investir, né, nessa residência, nessas áreas que há a carência, né? Porque profissionais formando, né, nós hoje temos um número bastante suficiente, eu entendo, né? Está se formando por ano em Manaus cerca de 400 médicos, se eu não estou enganado aí nas contas, 300 a 400. E aí talvez que precise a curto e médio prazo aumentar o número de vagas de residência, de formação dessas especialidades e ir se chegando ao número ideal de profissionais atuando nessas áreas. Bom, doutor, a gente sabe que a empatia do governador em relação aos amazonenses é quase zero. Que todos os problemas que a gente viu durante o governo Wilson Lima até agora, realmente é um problema atrás do outro em relação à saúde. E nesses casos o senhor esteve à frente várias vezes, a gente conversou com o senhor aqui, não tendo uma solução. O que se faz? O que o senhor pretende fazer? Não tendo uma solução realmente, qual é o próximo passo a ser dado? Imediata, né? Olha, todas as iniciativas, né, e denúncias e apelos que o Sindicato dos Médicos pode fazer, nós temos feito de forma constante, né, e já há muito tempo. Lhe confesso que às vezes a gente tende até a esfriar um pouco, porque nem sempre, ou melhor, a maioria das vezes, o nosso grito de desespero, de apelo às autoridades, né, e até mesmo ao próprio governo, não são ouvidos, são desprezados, né? E às vezes na maioria das vezes a gente é até maltratado, somos vítimas, né, de ataques de pessoas até pagas pelo governo, não quero aqui citar nomes. Sim. E pagamos um preço alto, né, de ter a nossa vida pessoal defasada, injuriada, né? E evidentemente que a gente recorre aos caminhos normais da civilidade, que é a justiça, né? E temos tido, graças a Deus, algum resultado em que pese todas as dificuldades da justiça brasileira, e do Amazonas não é diferente. Mas eu posso prometer a vocês que já na segunda-feira vou entrar fazer um ofício ao secretário de Saúde, pessoa também que neste momento mantém uma boa relação. Dos 4 anteriores, talvez é o único que me recebeu com alguma fidalguia, com alguma civilidade, né?
e que entende que o trabalho do sindicato é exatamente fazer isso que vocês da imprensa, a imprensa que quer trabalhar de forma isenta, em prol da população, de denunciar essas deficiências, né, que precisam ser corrigidas. Não se trata de ser alguma questão pessoal contra o governador ou contra o secretário, mas sim a favor da vida, a favor da população, porque eu entendo e vou dizer isso sempre, que a saúde, a vida é o nosso bem maior. Então, todo investimento em saúde deve ser feito na maior intensidade possível, evidentemente de forma planejada, técnica, né? Para que realmente esses esforços, esses recursos tragam resultados positivos para a população. Eu não vou nem esperar segunda-feira. Hoje ainda ou amanhã eu vou ligar para o doutor Anuar Samad e vou pedir dele que ele avalie essa situação do SECOM que a gente discutiu aqui agora. Sim. Perfeito. E pedir uma posição dele. E na segunda-feira, se vocês quiserem me entrevistar para saber o que é que ele me disse, Pois não. eu fico à disposição. Ok, doutor, é importante que o senhor continue na luta. Isso é realmente importante para todos nós aqui, só beneficia o nosso Obrigado. estado. Olha só, recentemente o governador Wilson Lima anunciou um plano para a saúde em que previa a retomada dos atendimentos dos exames de média e alta complexidade e também das cirurgias eletivas. Como está a execução desse plano, uma vez que num hospital de referência como a Fundação SECOM temos apenas aí 6 médicos, temos esses problemas todos, doutor, para fechar, para finalizarmos a entrevista. Bom, eu fiquei sabendo, aliás, até de forma pessoal com o secretário, desde que ele assumiu, eu tive 3 encontros com ele, e nesse último, terceiro, ele me disse que realmente o Hospital Delfim Aziz estaria, pela diminuição dos casos de Covid, passando a fazer aquela atribuição maior, que é fazer o atendimento de um hospital geral, né? Ou seja, atuando em várias áreas, várias especialidades médicas, né, da saúde. Eu espero que realmente dessa vez, porque infelizmente a pandemia, precisou acontecer uma pandemia para fazer o Hospital Delfim Aziz funcionar, se não na plenitude, mas próximo da sua capacidade total. Mas durante muitos anos, né, o Hospital Delfim Aziz funcionou, como vocês sabem, e eu já fui entrevistado algumas vezes por vocês sobre esse assunto. Sim. E o hospital funcionava com 1/3 da sua capacidade, e recebendo, até onde eu saiba, todos os recursos possíveis, né? Isso foi, inclusive, uma das denúncias que nós juntamos a um dos 2 ou 3 pedidos de impeachment que nós fizemos contra o governador. E precisou, infelizmente, repito, ter a pandemia por o hospital progressivamente e ocupando os leitos. E agora, desativando os leitos de Covid, é preciso que o hospital continue a prestar o serviço à sociedade para a finalidade que ele foi construído, investido milhões de reais nessa instituição, que ele dê esse retorno, né? Sim. Então, isso não é nenhum favor, é uma obrigação. O Hospital Delfim Aziz está devendo, apesar da gente entender que ele prestou um grande serviço durante a pandemia, que a gente sabe que ainda existe, não podemos baixar as armas, né? Mas que diminuiu bastante. Então, vamos cobrar que o hospital realmente cumpra a finalidade para a qual ele foi construído, né? E os milhões que são gastos mensalmente com a instituição
que coordena, né, que governa, vamos dizer assim, o hospital, que faz a gestão do hospital Delfim-Nazi, né, que é o INDEST, né, o Instituto de Recursos Humanos, não sei das quantas, e que realmente, repito, deve muito à sociedade amazonense, né, por tudo que aconteceu anteriormente à pandemia, e a gente do sindicato, por pelo menos uma dúzia de vezes ou mais, denunciou essa situação do hospital estar lá com a maioria dos seus leitos desocupados, equipamentos de alta tecnologia sem uso, né? Uhum. E que agora isso realmente passe a funcionar. Tá certo, doutor. Em prol da sociedade. Exatamente. Sim. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui hoje, e o que nós queremos nesse programa é que a população seja bem atendida. Isso é um direito do cidadão, é um dever do Estado. Esse é o nosso único objetivo. Nosso muitíssimo obrigado à sua participação aqui hoje. Bom. Tá bom? E continue na luta. Claro, e voltaremos a falar com o senhor, sim. Se você me permite, Carlão, eu queria, apesar das denúncias aí contra o SECOM, fazer um elogio rápido pela campanha do Outubro Rosa, né, que é a campanha de prevenção do câncer de mama. Essa é uma atividade que o Dr. Gerson, que por acaso é mastologista, ele sempre deu muita importância como especialista nessa área, e nós precisamos proteger as mulheres brasileiras do câncer de mama, que tem uma alta incidência aqui na nossa região, na Amazônia. Tá bom? Tá certo. Forte abraço, muito obrigado. Até breve, doutor. Obrigado, doutor, e boa noite. Continue na luta. Tchau, tchau. Conversamos aí com o doutor Mário Viana, esclarecendo aí, né, problemas relacionados, Cid à saúde no nosso estado, né? 6h27, boa noite. 18 horas. Olha aí, hoje, 1º de outubro, é Dia Nacional do Idoso. O Amazonas tem mais de 369 mil idosos e boa parte dessa população vive aqui na capital, Manaus. Pois é, mas infelizmente ainda há pouca coisa, né, a se comemorar. Isso porque a cada ano a violência doméstica contra a população idosa cresce nos lares amazonenses, principalmente aqui em Manaus, como explica a repórter Júlia Gomes. Você vai bater na sua própria mãe? Você não tem esse direito. Eu sou velho, sou surdo, sou caduco. Pode falar à vontade. Deus permita que você chegue à minha idade. Devolva o meu cartão. Ele não lhe pertence. E que tantos empréstimos são esses? Com a idade que estou, eu não vou conseguir pagar. Como é que é? Como é que é? Quer dizer que a casa é minha e você quer me tirar do meu quarto para me levar lá para aquele quartinho dos fundos? Olha, veja só, meu filho. Quem é aquele filho carinhoso que eu tinha? As falas que acabamos de ouvir foram produzidas para uma campanha publicitária de combate à violência contra o idoso no Amazonas, feita pela Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade em 2016, mas que até hoje retratam a realidade de milhares de idosos que enfrentam algum tipo de violência dentro de casa. Até maio deste ano, 3.568 ocorrências envolvendo violência contra idosos foram registradas só em Manaus, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Mas muitos casos nem chegam a ser denunciados. Para se ter ideia do crescimento da violência contra a população idosa, segundo os dados da Delegacia Especializada em Crime contra o Idoso, apenas no primeiro semestre de 2020 foram registrados 590 boletins de ocorrência sobre crimes de violência contra idosos na capital. De acordo com a delegacia, em todo o ano de 2019, foram registradas 616 ocorrências. Existem no Amazonas mais de 369 mil idosos. Só na capital são cerca de 199 mil pessoas com 60 anos de idade ou mais. Os dados são de 2019, última pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua anual do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E para lembrar a importância dessa população e de seus direitos, é celebrado hoje, 1º de outubro, o Dia Nacional da Pessoa Idosa.
A data é marcada por homenagens e lutas por direitos a um envelhecimento com dignidade. Os direitos dos idosos estão garantidos na Constituição Federal e no Estatuto do Idoso, criado em 2003. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, promovendo seu bem-estar e garantindo o direito à vida. O reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, o médico Euler Ribeiro, exalta a sabedoria daqueles que tiveram o privilégio do envelhecimento, mas alerta para a manutenção da saúde e principalmente da expressão psicoemocional dos idosos. Vamos cuidar das pessoas que envelheceram, principalmente as pessoas que estão ligadas a nós, por sangue, por parentescos próximos ou que moram conosco. Mesmo as pessoas que nos servem dentro de casa, se forem idosas, tem que ter atenção, sobretudo, para a manutenção da saúde e manutenção da expressão psicoemocional para evitar depressão e, com isso, evitar o suicídio, porque existe um número enorme de suicidas ao redor do mundo por conta de falta de atenção dos familiares às pessoas que envelheceram. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Olha, daqui a pouco você vai saber que o corte de energia para consumidores de baixa renda que estão inadimplentes, olha aí, hein, voltou a acontecer a partir de hoje. E que a expectativa dos lojistas é de vender 3% a mais nesse Dia das Crianças. 18 horas. Vamos agora saber a previsão do tempo, em tempo e temperatura para esta noite de sexta e a madrugada de sábado. Tempo e temperatura com Cid Soares. Previsão do tempo. Bom, tudo indica que nós teremos chuvinhas ainda à noite, né? 67% de probabilidade é muita coisa. 12 milímetros, mais ou menos. E olha, madrugada, amigão. Se prepara aí, 22 graus. Frio. Friozinho. É. Tudo certo. Tudo certo. 6h37. 18 horas. De outubro começou, né? Temos aí o Rio Negro. Ok, o Rio Negro está com 14 centímetros mais baixo. Agora o nível das águas do Rio Negro é de 22 metros e 62 centímetros. Bom, o projeto de lei da Câmara Municipal de Manaus entrou na mira do Ministério Público do Estado. O projeto de lei, que na verdade já foi aprovado, se tornando lei, é uma proposta feita pela mesa diretora da Câmara em 2020, coordenada pelo vereador Joelson Silva do Patriotas. Esse projeto, Cid, de lei propôs aí um aumento nos salários dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários para 2022. O Ministério Público acredita que esse aumento é ilegal. Saiba mais na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento preparatório em face da Câmara Municipal de Manaus por conta de uma suposta ilegalidade dos projetos de leis municipal número 370/2020 e 369/2020, que aumentaram os salários dos cargos do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. O procedimento foi instaurado pela promotora de justiça da 79ª Promotoria de Justiça especializada na defesa e proteção do patrimônio público, Vandete de Oliveira Neto, que determinou a requisição à Câmara Municipal de Manaus cópia em mídia digital da íntegra dos processos legislativos que culminaram nos projetos de lei. Na portaria de instauração, a promotora considera que a lei é um dano ao erário público, além de ser ilegal. Em dezembro de 2020, a Câmara Municipal aprovou um aumento de mais de 50% dos salários do prefeito e do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários e subsecretários municipais, que passarão a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2022. Conforme o projeto de lei número 369/2020, o subsídio mensal do prefeito vai de 18 mil para 27 mil, um aumento de 50%. O subsídio mensal do vice-prefeito, ainda segundo o projeto, vai de 17 mil para 26 mil, um reajuste de 52,9%. O mesmo projeto também prevê aumento do subsídio de secretários e subsecretários municipais.
Os servidores desses cargos recebem 15 mil e 14 mil respectivamente e devem passar a receber 21 mil e 19 mil. Já o projeto de lei número 370/2020 trata sobre o aumento dos salários de vereadores. Os pagamentos a partir de janeiro de 2022 serão fixados em 75% do subsídio dos deputados estaduais. Atualmente, os vereadores de Manaus recebem R$ 15.031,76. Com reajuste, eles devem passar a receber R$ 18,9 mil. Entramos em contato com a Câmara Municipal para saber se a lei continuará em vigor ou será revogada com a investigação do Ministério Público. Em nota, a assessoria informou que não foi notificada sobre o assunto e que, portanto, não poderia tratar sobre esse assunto conosco. Hector Silva, para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 40 minutos. Agora nós vamos para Brasília. Nós vamos chamar o nosso correspondente lá, direto do Distrito Federal. Correspondente do programa 18 horas, o Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, tudo bem? Boa noite. Olha só, a proposta do gás social, inclusive nós falamos sobre esse assunto ontem, né? Continua sendo o assunto aí em Brasília. Tudo bem? Boa noite, Carlos. Boa noite, Cid. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Ontem a gente falou aqui muito rapidamente sobre o gás social, né, Carlão? Que é um projeto que prevê ajuda financeira para as famílias pobres poderem comprar o gás de cozinha. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto porque é um projeto muito importante para milhares de famílias de Manaus e do interior do Amazonas que estão tendo dificuldade para comprar o gás de cozinha, que por aí está custando R$ 130. Gente, o programa Gás Social é uma proposta vinda da Câmara dos Deputados, que autoriza o governo federal criar um programa de subsídio do preço do gás de cozinha. Essa proposta é do deputado federal Carlos Zaratini, do PT do estado de São Paulo. Ontem esse projeto foi aprovado pela maioria da Câmara e hoje ele foi encaminhado para o Senado Federal, onde vai ser apreciado. E de acordo com esse projeto, o programa Gás Social é um benefício mensal para as famílias inscritas no CadÚnico, aquelas com renda inferior a meio salário mínimo ou aquelas pessoas que recebem um BPC, que é o benefício pago aos idosos e portadores de deficiência. O valor do benefício poderá ser de até metade do valor cobrado pela botija de gás de 13 quilos. Esse benefício pode ser pago por meio daquela conta digital da Caixa, que é usada para pagar o auxílio emergencial, ou por outro meio que o governo federal poderá definir. Eu conversei com o deputado Carlos Zaratini, que explicou melhor para a gente sobre esse programa Gás Social que ele está tentando implantar. Ele disse que o maior desafio nesse momento é tentar estabelecer um valor que contemple todas as regiões do Brasil. Ele sabe que o Amazonas tem um dos preços mais elevados, no preço do gás de LP, mas ele considera a aprovação desse projeto já um grande avanço, principalmente para as famílias que necessitam desse recurso. Vamos ouvir o que disse Carlos Zaratini. No norte do Brasil, o preço do gás é ainda mais alto que aqui na região sudeste, aqui em São Paulo e outras regiões mais perto da produção. Mas a gente está conseguindo um avanço. O avanço é exatamente instituir esse auxílio gás social. Agora, vamos lutar depois para melhorar. Esse é o objetivo, né? A gente tem que chegar numa situação em que possa permitir que todos possam comprar o gás. E a nossa proposta fala em um valor de 50% de subsídio. Vamos ver se a gente consegue organizar isso por região. Muito bem, ouvimos aí então o deputado federal Carlos Zaratini falando sobre os avanços, os possíveis avanços no projeto do gás natural. 50% de subsídio, será que consegue, Carlos Eduardo? Olha, vamos já falar sobre isso, Cid. A gente tem que explicar tudo direitinho, por isso que eu trouxe esse assunto de novo. Beleza. Porque muita gente vai questionar. Já temos o auxílio emergencial, já está tirando muito dinheiro do governo para pagar as famílias, as pessoas, aí, os trabalhadores que sofreram com a crise. Então nós estamos em crise também por causa do pagamento desses benefícios. Tem o Bolsa Família, entre outros benefícios, e agora vem o gás social. Então eu perguntei do deputado Carlos Zaratini, da onde vem esse dinheiro? Quem vai bancar o programa Gás Social? Por isso a minha pergunta. Ele disse pra gente. Será que consegue? Exatamente. Vamos ouvir o que ele disse, depois a gente volta aí. Ok.
Agora a luta é para passar no Senado e para que o presidente da República sancione esse projeto. Outra questão que vocês se perguntam, da onde vai sair os recursos para bancar o auxílio gás? Eles vão sair exatamente dos royalties do petróleo, que aumentaram muito, porque o royalty ele é vinculado ao preço do petróleo, o preço aumentou muito, e também da CID combustíveis, que é um imposto que o governo cobra de todos os combustíveis. Então, com essas duas fontes, é possível bancar esse projeto. Ouvimos o deputado Zaratini. Respondeu a sua pergunta aí, Cid Soares, tudo bem? Respondido, exatamente, foi na mosca. Aí, Carlos. Continua aí, Carlos, conta pra nós. Mas a gente tem que pensar, ô Cid, que esse recurso também, a CID, ela lembra que ele foi extinto, depois foi recriado, né, a CID, para bancar custos na área de saúde. Ou seja, quem vai sofrer é a saúde. Não, claro, então, eu estava perguntando de onde é que ele queria tirar esse dinheiro. Já respondeu que é do petróleo. Então tá, vamos lá. Vamos ver se consegue, né? Mas são recursos que já estão alocados. Que iria para algum lugar, né? Não tem dinheiro sobrando. Ele iria para algum lugar. Então não vai mais ser direcionado para a saúde, no caso, e vai para, então, esse projeto vai aí. Para o gás social. Cobrindo um e descobrindo o outro. Sai de um lugar e vai para outro. Cobre um e descobre o outro. Continue, meu querido. É importante ressaltar, Carlão e Cid, que esse projeto ainda vai tramitar no Senado. Se ele for aprovado no plenário lá do Senado, ele segue para a sanção presidencial. Se o presidente Jair Bolsonaro vetar esse projeto, porque o projeto não é dele, o veto dele vai ser analisado pelo Congresso Nacional. E se o veto presidencial for derrubado pelo Congresso Nacional, a lei vai ser promulgada e o governo federal terá o prazo de 60 dias para criar o programa Gás Social. Aí vai ser o papel do Ministério da Cidadania estabelecer os mecanismos e também as regras para a concessão desse benefício. Esse projeto tem o apoio dentro do Congresso Nacional, vale ressaltar. Mas não é visto com bons olhos pelo governo, até porque o governo federal já está trabalhando em outra frente. Vai usar a Petrobras para bancar um programa social no valor de 300 milhões de reais para ajudar famílias de baixa renda a comprar o gás de cozinha. Esse projeto foi aprovado ontem também pela diretoria da Petrobras. Esse programa social vai ter duração de 15 meses e o governo estuda entregar um botijão de gás a cada 2 meses para cada beneficiário do Bolsa Família, que em breve vai ser chamado de Auxílio Brasil. A Petrobras informou que o programa ainda está sendo finalizado porque a companhia está buscando parceiros para tentar ampliar o valor do investimento, até porque 300 milhões para esse Brasilzão não dá para nada. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, que esteve em Roraima, falou que ele deu uma ideia, né, que uma maneira de baixar o preço do gás de cozinha pela metade é fazer a venda direta, sem passar pelas distribuidoras. Vamos ouvir o que ele disse e tentar entender a ideia do presidente Jair Bolsonaro. Tive a semana com o governador de Roraima e também contato com o governador de Rondônia. Ambos estão providenciando maneira de zerar o imposto estadual no gás de cozinha. Se isso vier a acontecer, nós vamos ver o que nós podemos fazer de modo que se permita a venda direta do botijão de gás nesses estados. Então, se vai custar em média R$50, você no teu condomínio pode ir lá juntar teu condomínio, 50, 100, 150 pessoas, e todo mês, né, vocês alugar um caminhão e ir buscar lá na Petrobras, no local de que a Petrobras entrega o botijão de gás, vai pagar R$50 do botijão e vai levar para o condomínio. Vai custar em média, no máximo, R$60. Ou seja, tem como diminuir a metade o preço do gás de cozinha. O presidente Bolsonaro dizendo que tem que dar logo o descarte no atravessador. É isso mesmo, Carlos Eduardo? É exatamente. Mas eu sou leigo para falar sobre essa questão da estrutura da distribuição de gás, mas eu acho que é também feito por empresas ligadas à Petrobras, eu acredito. Mas não deixa de ser uma ideia, mas isso aí precisa ser estudado com muita calma, porque o presidente ele é muito pragmático nas ideias, né? Ele joga a ideia ali sem pensar, sem estudar, e depois tem que dizer, tem que... Aí depois explicar, ele volta atrás, enfim, tem que ser estudado muito complicado. Com muita calma, gente. Ok.
Boa noite. Um abraço, até mais, gente. Bom fim de semana a todos. Valeu, querido. Bom fim de semana. Bom final de semana. 6h49. Conversamos aí com o nosso correspondente lá em Brasília, o Carlos Eduardo Matos, aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o corte de energia por falta de pagamento no caso dos consumidores de baixa renda voltou a ser permitido a partir de hoje, 1º de outubro. Em abril, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, suspendeu o corte de luz por inadimplência para os beneficiários da tarifa social em razão da crise provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com a ANEEL, não há previsão de adiamento. 18 horas. Olha, uma crise no sistema prisional do Amazonas pode acontecer a qualquer momento. O alerta é da Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas. Exatamente, Carlão. Olha, em vistorias feitas aí pelo Tribunal de Justiça, nas penitenciárias e presídios e em depoimentos da Defensoria Pública, foram verificados diversos problemas como a infraestrutura, o gerenciamento de tornozeleiras eletrônicas e o sobrecarregamento das celas no interior do estado. As medidas apontadas pela Corregedoria foram apresentadas ao secretário de Estado de Administração Penitenciária, que agora precisa tomar providências. Confira a reportagem de Héctor Silva. A Corregedoria Geral de Justiça do Amazonas informou que solicitou do governo do estado medidas urgentes para prevenir possíveis crises no sistema prisional do Amazonas. Dentre as medidas, foram elencadas obras de infraestrutura em unidades prisionais e em delegacias que abrigam presos provisórios. Também o gerenciamento do sistema de monitoramento por tornozeleiras eletrônicas, a transferência de presos do interior para a capital e a atualização constante do sistema de certidões carcerárias, com a inclusão das informações de todos os apenados. As medidas foram apresentadas em reunião conduzida pela Corregedora Geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha, com juízes de comarcas do interior, juízes corregedores auxiliares, juízes da Vara de Execução Penal, promotores de justiça, defensores públicos, representantes do Departamento Penitenciário Nacional e do Programa Fazendo Justiça e também do Conselho Nacional da Justiça. Todos os pedidos foram apresentados ao secretário de Estado de Administração Penitenciária, o coronel da Polícia Militar Vinícius Almeida, e para sua equipe. De acordo com a Corregedora Geral, é necessário que ocorra uma interação dos diversos órgãos que atuam no segmento penal com a administração prisional. A expectativa agora, após essa reunião, é que providências sejam tomadas para prevenir possíveis crises. Em janeiro do ano que vem, já deverá estar pronto um presídio em Maués, de forma que irá desafogar essa questão da transferência de presos. A certidão carcerária também nos foi prometido que seriam implementados esforços no sentido de se atualizar esse registro de preso, no sentido que os juízes possam verificar se há algum motivo, alguma razão que permita a progressão ou regressão de regime. E o monitoramento eletrônico, nos disseram que estão em vias de implementar um sistema mais moderno que realmente possibilite uma fiscalização mais eficaz. Na opinião do sociólogo Luiz Antônio Nascimento, o sistema prisional no Amazonas precisa ser repensado. E toda vez que os presos conseguem falar para alguém, eles dizem, olha, estamos sendo torturados, estamos sendo estocados. E a sociedade mais ou menos está de ombro, porque a sociedade não está preocupada. Então, me parece que esse é um dilema equacional. O primeiro dilema fundamental é esse. A gente tem que repensar o sistema prisional e criar outras estratégias de aprisionamento e punição que não sejam aprisionamento. Em nota, a Secretaria informou que irá providenciar a reforma da estrutura do telhado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus, e a reforma de delegacias e unidades prisionais dos demais municípios do interior. A nota informa ainda que já constavam no cronograma a entrega de novas unidades prisionais no interior e a realização de serviços de manutenção na unidade prisional de Tabatinga. Sobre o aumento do efetivo da SEAP, o secretário informou que está elaborando um novo plano de cargos e carreiras que favorecerá a realização de um concurso público para o órgão. Héctor Silva, para 18 horas. E
O Dia das Crianças deve movimentar 48 milhões de reais no comércio manauara. Expectativa de crescimento nas vendas para a data é de 3%. Os números são da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Manaus e os sobrinhos devem ser os mais presenteados no próximo dia 12. Mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus projeta um resultado positivo na capital para as vendas do Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro. A entidade estima um crescimento de 3,7% na comparação com o mesmo período de 2020. A expectativa é que a data movimente cerca de 48 milhões e 400 mil reais no comércio manauara. O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, atribuiu a boa projeção ao avanço da vacina contra a Covid-19 na cidade e, consequentemente, a maior flexibilização no funcionamento do comércio e na circulação de pessoas. O Dia das Crianças vai ser especial porque no ano passado nós estávamos praticamente fechados. Então, nós estamos até fazendo a comparação com 2019, porque do ano passado, nesse período, nós estávamos iniciando a abertura com os decretos das lojas. A pesquisa de intenção de compras para o Dia das Crianças apontou que o amazonense espera gastar em média R$ 142,50, mas na hora de escolher o presente é o preço que vai pesar no bolso de quase 74% dos consumidores. E os sobrinhos devem ser os mais presenteados no próximo dia 12, por metade dos entrevistados. Em comparação ao ano passado, o que se percebe é que esse ano o consumidor está mais disposto a presentear com brinquedos, preferência de 35% dos entrevistados, seguido de bonecos com 25% e vestuário com 13%. Já na lista de preferência das crianças, os bonecos estão em primeiro lugar, seguido da bicicleta e do videogame com jogos. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, 7 em ponto. Vamos direto agora para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Um estudo divulgado hoje revela que mais de 12 milhões de pessoas vão sofrer muito se a floresta amazônica perder suas árvores e virar uma savana, um grande descampado. O estudo foi feito por pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Dados do último censo demográfico do IBGE estimam que na região vivem 20,3 milhões de pessoas e que 42% estão aqui no norte do país. O ponto de não retorno da destruição total da floresta poderia ocorrer entre 20 e 30 anos. Portanto, ainda dá tempo de reverter a situação. E uma boa notícia é que os incêndios na Amazônia brasileira caíram quase pela metade em setembro se comparados com setembro do ano passado. O aumento das chuvas e algumas ações governamentais ajudaram. Portanto, é preciso continuar defendendo a floresta para garantir os benefícios que ela traz para todo o mundo. 18 horas. Muito bem, Cid Soares, finalizamos, né? 7-2, mais uma edição do 18 horas. Bom final de semana aqui. Para todos nós, né? A gente fica aqui feliz da vida, chegamos ao fim de semana tranquilinhos e tal. A gente deseja para vocês aí todos que estão acompanhando a gente, bom fim de semana e até segunda-feira. Bom final de semana e até segunda. Você ouviu 18 horas.